Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui no programa Porquê Católico e a gente vai começar a falar sobre a nossa profissão de fé, que é o creio. É muito importante que a gente entenda que o nosso creio, né, é a nossa profissão de fé, é aquele que a gente faz na missa, né, após a homilia do padre, que a gente fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e essa é a nossa profissão de fé. Ela é um resumo, vamos falar assim, né, parece até um pouco... Não é uma palavra muito boa, mas é um resumo de fato, da nossa fé, da fé católica, né? Então a gente vai começar, quero trazer para vocês algumas explicações, né? Eu no pouco que sei, na minha pequenez, quero trazer para vocês algumas explicações do creio parte por parte, vamos falar assim. Então quando a gente fala creio em Deus Pai, e a gente vai refletir sobre isso agora, na palavra creio a gente já fala muito de fé, né? É você crer em alguma coisa. E lá em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 ao 3, fala assim: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Então, a fé é justamente você crer no que você não vê, você confia naquilo que você não palpa, né? Então, quando você fala que crê em Deus Pai, quem que é Deus, né? E aí eu vou trazer para vocês uma explicação, né, vamos dizer assim, de quem é Deus. É claro que Deus é mistério, né? E a gente eu não sou nem digna de estar aqui para explicar Deus de fato. Mas a gente tem alguns atributos a Ele, né? Deus é único, é eterno, então não tem mais de um, Ele é absoluto, é só Ele é o eu sou, aquele que é. Ele não é passado, futuro, Ele é presente, sempre. Então Deus, Ele é aquele que é, certo? Ele é onipotente. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, fala: para Deus nada é impossível. E realmente, para Deus nada é impossível. Então, eu sempre tenho na minha cabeça que quando algo me parece assim, nossa, isso não vai se desenrolar, isso não é possível, é difícil demais, mas para Deus nada é impossível. Nada, Ele pode tudo. Até aquilo que eu acho que é, assim, insano, vamos falar assim, né? Mas Ele consegue, Ele pode tudo. E ter essa confiança é de extrema importância. Deus é onipresente e onisciente, então Ele está em todos os lugares. Ele está aqui em Nova Resende, Ele está lá em Roma, Ele está em todos os lugares e Ele sabe tudo. Não tem como a gente querer fazer nada escondido, né? Porque tudo Ele sabe. Em Hebreus também fala: nenhuma criatura lhe é visível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, nesse capítulo 4 de Hebreus, versículo 13, fala que Deus sabe tudo e é a Ele que nós prestaremos as nossas contas. Não tem como a gente fazer nada de escondido, né? Ele é
inefável, incompreensível e invisível. Nenhuma palavra que eu falar aqui eu vou conseguir descrever Deus de fato, porque, igual eu falei, Ele é mistério. Santo Agostinho diz: Deus não é para ser entendido, mas é para ser adorado. Se tu o entendesses, Ele não seria Deus. Então, a gente tem que ter essa adoração ao nosso Deus, né, ao nosso Senhor. Ele é criador de tudo, né? Ele criou tudo a partir do nada, né? E como Ele tudo pode, como para Ele tudo é possível, né? Igual fala em Lucas, para Deus nada é impossível. Então ele criou tudo e tudo está descrito na nossa palavra, né? Deus também é Pai, amor, santo e justo. Deus, quando a gente fala de Deus é justo, isso é muito forte, porque ser justo, né, esse pensamento do ser justo, é você praticar realmente a justiça, né? Você colhe daquilo que você planta, né? Então, Ele é justo. Então, só que Ele também é bondoso, Ele é amoroso. Às vezes a gente planta uma coisa, a gente colhe muito mais, infinitamente mais daquilo que a gente realmente merece. Porque Ele também é misericórdia. Ele também é misericordioso. Então, Deus tem todos esses atributos, né? Deus é verdade e vida, isso também é falado lá em João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente sabe que Deus, Jesus e o Espírito Santo são 3 divindades em um só, né? Que é a Santíssima Trindade, ou em uma outra oportunidade eu vou trazer esse assunto aqui também. Então, esses são os atributos assim, que a gente coloca para Deus, né? Para a gente poder, para ficar um pouco mais palpável para nós, né? Sobre quem é Deus. Mas, como eu falei, é mistério. E como que a gente consegue ver Deus no nosso dia a dia? Deus, Ele é conhecido através de suas criaturas. Então, todos nós somos criaturas dele, né? Então Ele se manifesta em todos nós. Por isso que o primeiro mandamento, ele é tão profundo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque a gente tem que ter esse amor em Deus, mas amar o próximo, sabendo que o próximo é criatura divina, né? E que ele se manifesta no nosso irmão. E Deus, ele se revela, ele foi se revelando, né, a todas, com o passar do tempo, ele se revelou a Adão e Eva, Noé, Abraão, e ele vai se revelando, né? E ele se deixa conhecer, isso é muito bonito. Você tomar consciência, né, do conhecimento de Deus, né? Então, ter essa crença, creio em Deus Pai, você crer naquilo que você não vê, naquilo que tudo pode, naquilo que é verdade, naquilo que é vida, naquilo que é único, é só Ele, não tem outro. E aí, falando ainda sobre como você enxerga Deus, Santo Agostinho diz assim, ó: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas as realidades, todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeito à mudança. Então, o que Santo Agostinho quis dizer? Que você pode fazer quais as perguntas você quiser
a respeito da vida, a respeito da natureza. Você pode questionar o quanto for, que quando você para e observa, não tem como não ter sido feito por um Criador, né? Por um Deus que ama, por um Deus puro, porque não tem como você dizer que tudo o que nós temos na nossa vida é obra do acaso. Quando a gente pensa no corpo humano, o corpo humano ele é tão perfeito, né? Tudo tem o seu lugar certinho. Quando você sente uma dor, seu corpo já dá sinais. Não tem como isso ser obra do acaso, isso tem que ser obra do perfeito, daquilo que é perfeito. Então, sobre o conhecimento dessa parte do creio, era isso que eu tinha para falar para vocês. E eu quero finalizar com uma parte do catecismo que fala: a fé em Deus nos leva a nos voltarmos só para Ele, como nossa primeira origem e nosso fim último, a nada preferir nem substituí-lo por nada. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se compreendesses, ele não seria Deus, que é o que diz Santo Agostinho. O Deus de nossa fé revelou-se como aquele que é. Deu-se a conhecer como rico em bondade e fiel. Seu próprio ser é verdade e amor. Esses parágrafos são os parágrafos 229, 230 e 231 do nosso catecismo. É muito bonito quando fala que ele é o nosso princípio e o fim, e ele realmente é, e que a gente não pode substituí-lo por nada, porque ele é único, ele é o nosso Senhor. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre essa parte, sobre essa reflexão do começo do nosso creio, né? E que Deus os abençoe e nos vemos domingo que vem aqui no Porquê Católico.